Seja bem-vindo ao Nicodemos Cortes, um canal não oficial do Reverendo. Aqui você encontrará os melhores cortes de suas mensagens. Então deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. Então vamos lá. Vamos começar com versos de 1 a 4. A primeira operação, a primeira atuação do Espírito Santo que Paulo menciona na vida daquele que está em Cristo é a aplicação da obra de Cristo. Versos de 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne, a carne aqui é a carne de Cristo, condenou Deus na carne o pecado. A primeira atuação mencionada por Paulo aqui é que o Espírito Santo aplica em nós os efeitos da morte de Cristo, coisa que a lei não podia fazer. Ele diz isso em contraste com aquilo que nós vimos no capítulo 7 hoje de manhã. No capítulo 7 você encontra esse conflito do homem não regenerado, que entende qual é a vontade de Deus, percebe a vontade de Deus, ele não consegue obedecer a Deus e cai num estado de desespero depois de viver uma vida de um ciclo de pecado, lei, morte e condenação. Ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue se justificar diante de Deus. Mas agora, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa condenação que foi descrita no capítulo 7, ela não existe mais para os que estão em Cristo Jesus. Por que não? Porque a lei do Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, porque a lei do Espírito da vida, o Espírito que concede vida, coisa que a lei não podia fazer, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando eu me converti, o Espírito Santo, que produz vida, ele me livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Deus passou a lei, você está debaixo da lei, você é um pecador, você não pode cumprir a lei, portanto você está morto. A morte aqui nesse mundo, física, e a morte eterna, é a lei do pecado e da morte. Todo mundo está debaixo dessa lei, menos aquele que está em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele toma os benefícios da morte de Cristo na cruz e aplica àquele que está em Cristo Jesus pela fé. Verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, aqui Paulo está recapitulando o que diz no verso 7, capítulo 7. Era impossível a lei conceder vida, porque ela estava doente por causa da nossa carne pecaminosa. O problema não é a lei, o problema é que a lei foi dada para pecadores como vocês e como eu. Então isso adoeceu a lei e ela não podia salvar. Os 10 mandamentos não salvam ninguém. Então, o que era impossível para a lei fazer, porque ela estava doente por conta da carne, Deus fez enviando o seu Filho. E Deus, na carne de Cristo, crucificou, pagou e castigou o pecado. De maneira que nós agora podemos ser livres de toda condenação. Veja o que diz o verso 4. A fim de que o preceito da lei, Cristo morreu por nós, Deus mandou que Cristo morresse por nós, ele morreu na cruz, ele assumiu a forma humana, na nossa semelhança, levou o nosso pecado na cruz, e o Espírito Santo aplica isso em nós, para que, verso 4, o preceito da lei, as exigências da lei, se cumpram em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida da pessoa que se converte, o Espírito Santo imputa, transmite àquela pessoa os benefícios da morte de Cristo Jesus, de maneira que aquela pessoa não está mais condenada diante de Deus. A lei não pode fazer isso, seu esforço não pode fazer isso, os seus méritos não podem fazer isso, suas boas obras não podem fazer isso. Nós estamos debaixo da lei do pecado e da morte.
Mas Deus, pelo Espírito Santo, introduz um novo princípio de vida, que é vida no Espírito, e a primeira coisa que o Espírito Santo faz é aplicar os benefícios da morte de Cristo, de maneira que eu sou justificado e eu posso dizer, já não há mais condenação. Gente, que coisa maravilhosa, não é? O Espírito de Deus faz isso. Ele me traz, ele me imputa, ele me transfere os méritos de Cristo, que na cruz do Calvário levou sobre si os meus pecados. Essa é a lei do Espírito de vida. É a primeira coisa que ele faz. Não esqueçamos disso. Quando a gente pensa sobre o Espírito Santo, comece pensando na justificação, de como ele opera isso, ele faz com que isso se torne uma realidade na vida daquele que crê em Cristo Jesus. A segunda operação do Espírito Santo na vida do crente, está aí do verso 5 a 8, Paulo diz que ele nos inclina a agradar a Deus. Vamos ler. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo aqui está fazendo um contraste entre a vida na carne e a vida no Espírito. A vida na carne é a vida não regenerada. É a vida daquelas pessoas que não nasceram de novo. Elas estão no seu estado natural. Elas estão debaixo da lei, elas não podem cumprir a lei. A carne pecaminosa inclina essas pessoas ao mal, elas sentem inimizade contra Deus e, portanto, elas não podem agradar a Deus. A pessoa que não é convertida, ela não pode agradar a Deus. Ela pode doar para a caridade, pode doar para o orfanato, ela pode ser uma pessoa moralmente boa, pode ser reta, pode ser justa, mas tudo que ela faz procede da carne dela, que é usado por Paulo aqui para se referir à natureza corrupta do homem. Então, todos os bons atos feitos por não regenerados, eles não são aceitáveis diante de Deus, porque procedem de um coração não regenerado, procedem de uma raiz corrompida. Seria a mesma coisa que eu chegasse aqui para vocês e oferecesse para vocês um bolo maravilhoso, um bolo de chocolate com amêndoas, do jeito que eu gosto, só que eu sou um leproso. As minhas mãos estão cheias de lepra e eu trago aquele bolo para você. Você vai olhar para o bolo ou para a mão de quem está trazendo, né? Você não vai querer aquele bolo, né? Ou então, eu estava com... Todo mundo sabe que eu estou com Covid, por exemplo, né? Covid braba, violenta, e então eu trago para você um bolo na minha mão, não é? Então, são as boas obras feitas pelos descrentes, é bolo em mão de leproso diante de Deus. Deus olha para a mão, Deus olha para a intenção de quem está fazendo. Quem está na carne não pode agradar a Deus. E a nossa natureza pecaminosa, Paulo diz aqui, ela faz com que a gente se incline para as coisas da carne. Verso 5. Os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam nas coisas da carne. No verso 6, o pendor da carne dá para a morte, a intenção da carne, ou a direção da carne, o que a carne faz, acaba levando à morte. Verso 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então, não existe isso de amigo do Evangelho. Já ouviu falar essa expressão? É uma pessoa que não é crente, mas também não é descrente, que vem para a igreja, mas nunca toma a decisão. Ele não é contra Deus, nem a favor de Deus. Ele está ali mais ou menos. Não existe isso. Se você não é convertido, se você não nasceu de novo, você é inimigo de Deus. No fundo do seu coração, você odeia Deus. Você não quer as coisas de Deus. Você pode ter uma capa de religiosidade ou qualquer outra coisa, mas o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque a carne não está sujeita à lei de Deus. A nossa natureza pecaminosa, ela não aceita os mandamentos de Deus, ela não aceita ser dominada por Deus, ela não aceita se submeter a Deus, ela sempre vai achar um jeito de se revoltar contra Deus, mesmo que possa parecer alguma coisa piedosa. Conclusão de Paulo no verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem possibilidade nenhuma
dessas pessoas serem salvas, alcançarem algum mérito, receberem o favor de Deus, porque eles vivem no estado adâmico, no estado que a gente chama de viver na carne, pecaminosidade, não regenerados, alheios à vida de Deus, inimigos de Deus. Podem ser religiosos, podem ser pessoas moralmente boas, podem até ter sua própria religião, ter fé. Nunca é a fé verdadeira em Cristo Jesus, não é? Porque a velha natureza, ela também pode ter crença em muita coisa. Tem gente que crê em Papai Noel, em duende, em tanta coisa, não é? Então, é capaz de crer em alguma coisa, mas não em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador por si só, a menos que o Espírito Santo de Deus venha e faça aquilo que a gente viu nos primeiros versículos, aplique em nós os méritos de Cristo, nos dando vida para que nós possamos nos arrepender e crer de verdade. Em contraste à vida na carne, você tem a vida no Espírito. Aí no verso 5, os que se inclinam para a carne pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, é isso que o Espírito Santo faz, ele inclina os que estão em Cristo Jesus para as coisas de Deus. Então, é natural o novo convertido querer ler a Bíblia, querer Deus, orar, é natural para ele. Ele se sente inclinado a isso. Ele se sente inclinado a perguntar qual é a vontade de Deus nas decisões da sua vida. Ele se sente inclinado a praticar a palavra de Deus e fazer aquilo que ele sabe que é correto. O Espírito de Deus inclina o coração do convertido para aquelas coisas que são de Deus. Ele tem prazer nas coisas de Deus, ele gosta de aprender sobre Deus, ele gosta de ouvir a palavra de Deus, de ler sobre as coisas de Deus, avançar no conhecimento de Deus. Ele sente amor ao Senhor Jesus, ele quer de fato não entristecer o Espírito Santo. Se você sente tudo isso, isso não vem de você, isso é o Espírito de Deus que mora em você, que inclina os que são de Cristo para as coisas de Deus. É isso que o Santo Espírito de Deus faz. E estas coisas, elas levam à vida. Verso 6, enquanto que o pendor, a inclinação, a tendência da carne dá para a morte, do Espírito dá para vida e paz. Quem é guiado pelo Espírito Santo nas coisas de Deus, ele não somente experimenta vida e paz, mas ele promove vida e paz. Ele é um pacificador, ele quer o bem, ele ama as pessoas, ele quer fazer o que é correto, Portanto, está aí a segunda operação do Espírito Santo. Como eu disse para vocês, isso aqui é o básico da vida cristã. Paulo não está falando aqui daquelas manifestações, porque na igreja de Corinto tinha muita gente que tinha essas manifestações, mas Paulo diz para eles: vocês não são espirituais, mas vocês são carnais. Capítulo 3 da 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo os repreende por isso. Então, primeiro, Espírito, ele traz a regeneração, a justificação pela fé. Segundo, ele inclina o que está em Cristo Jesus para as coisas de Deus. Terceira operação aqui, ele habita em todo crente, do verso 9 a 11, a questão da habitação. Veja aí, ó. Vós, porém, o porém aqui introduz o contraste com a vida na carne, não é? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Tem tanta coisa nessa passagem aqui que eu não sei nem por onde começar. Mas eu vou começar dizendo o seguinte: ninguém pode ser crente se não tiver o Espírito Santo. Isso aí você já pode deixar muito claro, como Paulo diz aqui: quem não tem o Espírito de Deus, esse aqui não é de Deus. Final do verso 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, por definição, todo convertido, todo regenerado, ele tem o Espírito Santo morando nele.
Isso de que você, numa primeira etapa, se torna crente em Jesus, é batizado, e num segundo momento você tem uma experiência secundária em que você recebe o Espírito Santo, não tem o menor fundamento bíblico. Porque se uma pessoa não tem o Espírito de Cristo, ela não é convertida. Ela não tem. A característica de quem se converte é que o Espírito de Deus vai morar naquela pessoa. Vai morar naquela pessoa. E se a pessoa é habitada pelo Espírito Santo, algumas consequências acontecem. Vem aqui. Primeiro, verso 10. Se Cristo está em vós, note que para Paulo, Cristo aqui é a mesma coisa do Espírito, né? Ele está dizendo que o Espírito está em nós. Então ele diz, se Cristo está em vós, ele quer dizer, se o Espírito de Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Não negamos isso em momento nenhum aqui, que nós continuamos a ter uma natureza pecaminosa e que está sujeita a transgredir a lei de Deus. Se Cristo está em mim, se o Espírito de Cristo está em mim, essa corrupção está presente. Mas o Espírito, aqui devia ser Espírito com E maiúsculo, mais uma vez, que é na NAA, mas o Espírito traz vida por causa da justiça. A justiça aqui é a justiça de Deus, pela qual ele justifica pecadores. Deus justifica pecadores mediante a obra de Cristo Jesus. Deus ele lhe considera justo com base naquilo que Cristo fez. Por causa disso, ele mandou o Espírito Santo ao seu coração. E esse Espírito de Cristo, que é enviado por Cristo e que fala de Cristo, ele produz vida em você. A presença do Espírito Santo me traz vida proveniente da justificação. E, olha aqui que coisa maravilhosa, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A presença do Espírito Santo, no presente, não somente transmite a vida de Cristo e o poder para viver uma vida santa, mas é esse mesmo Espírito que vai ressuscitar o meu corpo na vinda de Cristo Jesus. Porque o Espírito que habita em mim é o Espírito do Cristo ressurreto. Se eu estava unido com Ele na sua morte, capítulo 6, se eu estava unido com Cristo na sua morte, o que me liberta do pecado, eu também estou unido para Ele na sua ressurreição. Quando Cristo vier em glória, o mesmo Espírito que hoje habita em mim, ele vai tirar o meu corpo da sepultura, vai me reunir aonde eu estiver, ainda que eu tenha sido cremado, ou despedaçado, ou já esteja tão velho que as minhas partículas já se espalharam pelo mundo todo, ninguém sabe, ninguém humanamente falando poderia reunir, mas o Espírito de Deus vai me tirar da terra e vai me fazer semelhante ao Senhor Jesus e ao corpo da sua ressurreição. Coisas que a gente não pensa, não é? Quando a gente pensa no Espírito Santo, a gente está pensando em outras coisas, mas coisas simples que Paulo está falando, já anotou aí, ó. O que é que o Espírito Santo faz no crente? Primeiro, ele traz a justificação para você, versos de 1 a 4. Segundo, ele inclina você a gostar das coisas de Deus, versos de 5 a 8. Terceiro, que nós vimos aqui, do verso 9 a 11, ele habita em você, portanto, ele transmite vida aqui, e ele é a garantia de que quando houver ressurreição dos mortos, você vai ser ressurreto também. Glória a Deus. Amém? Pois é, isso é o que o Espírito Santo faz. E tem mais. Versos de 12 a 13, ele traz a mortificação da nossa carne. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui está outra coisa que o Espírito Santo faz na vida daquele que está em Cristo Jesus. Outra coisa que o Espírito que habita em nós faz. Primeiro, Paulo diz aqui, ele faz um contraste no verso 12. Irmãos, nós somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Isso tudo aqui tem a ver com o que nós já vimos no capítulo 6 e no capítulo 7. O crente não é devedor à carne, ou seja, ele não é obrigado a fazer o que a carne quer.
Antes da conversão não tinha jeito, você era escravo do pecado. Mas em Cristo você foi liberto da escravidão do pecado e você não é mais devedor à carne para fazer aquilo que a carne deseja. Você pode dizer não ao pecado. Você pode dizer não para a tentação. Nós já vimos isso. E eu não vou repetir. Nós não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O cristão não é constrangido a viver segundo a carne, ou seja, ele não é obrigado, ele não é forçado a viver segundo a carne, porque ele está no Espírito. Ele já foi regenerado, já foi unido a Cristo Jesus, portanto, ele pode viver uma vida liberta do pecado. E eu sempre preciso lembrar, eu não estou falando de perfeccionismo, mas eu estou falando de uma vida de vitória sobre o pecado. Infelizmente, grande parte dos crentes vive uma vida subcristã, acostumado a viver no pecado como se fosse natural, um deslize aqui, um deslize ali, pede perdão, às vezes sim, às vezes não, todo mundo faz, tem gente pior do que eu, isso aqui não é tão ruim assim, Deus não vai levar em consideração, Deus vai entender essa minha situação. Essa é uma vida subcristã, está abaixo do padrão da Escritura. O padrão bíblico é que você não é constrangido a viver segundo a carne, até porque Paulo diz aqui no verso 13, se você viver segundo a carne, você está caminhando para a morte, é uma prova de que você não é crente, você não é regenerado. Se a sua vida é fazer os desejos da carne, isso é uma prova que você está debaixo da lei do pecado e da morte, você está caminhando para a morte, você não está vivendo, você não está unido a Cristo, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Pecado tem que ser acidente na vida do crente, não pode ser aquilo que o defina. Nenhum crente pode ser conhecido, aquele linguarudo, aquele cara é mulherengo, ou então aquela mulher ela é sensual, explora a sensualidade dela, aquele cara é desonesto. O crente não pode ser conhecido por esse tipo de coisa, porque pecado é acidente na vida dele. Se você caminha segundo a carne, você está caminhando para a morte, você está caminhando para a morte. Mas, verso 13, se pelo Espírito você mortifica os feitos do corpo, certamente você vai viver. Você tem a vida eterna. Qual é a prova que você tem a vida eterna? É que pelo poder do Espírito Santo, você mortifica os feitos do corpo. Corpo aqui, carne é a mesma coisa. Às vezes no pensamento de Paulo, dá a impressão de que ele cedia o pecado no corpo, como se o pecado estivesse no corpo físico. Mas isso é apenas impressão, não é? Paulo sabe que o pecado se estende a todas as dimensões da natureza humana e não somente o corpo. Mas ele tem que citar alguma coisa, não é? Então, às vezes ele cita corpo, cita alma e assim por diante. Mas se você mortificar os feitos do corpo, ele podia ter dito os feitos da carne, ou os feitos da sua mente, ou do seu coração, ele podia ter dito isso aqui. No fim, ele quer dizer, se você mortificar o pecado que está em você, então é uma prova que você está caminhando para a vida. O que é que significa mortificar o pecado? Significa você matar o pecado de fome, dizendo não. Eu vi uma história uma vez, não sei se é verdade, enquanto que aqui no Brasil a gente tem briga de galo, né? Briga de galo. Em alguns lugares tem briga de cachorro, e o pessoal apoia. Aqui deve ter no Brasil também, né? A gente conhece rinha de galo, mas deve ter briga de cachorro. E eu soube da história não sei se é verdade, recebi como ilustração. Vocês sabem que tem dois tipos tem a verdade, tem a mentira e tem ilustração de sermão, né? Tem alguma coisa que fica mais ou menos no meio aí. Então a gente nunca sabe direito se o que a gente está contando aconteceu mesmo ou se alguém já contou como ilustração. Mas nesse local o cara era dono de cachorro e ele promovia essas brigas, não é? E ele apostava também. E ele tinha um cachorro preto, um cachorro branco, botava os dois para brigar, e ele sempre ganhava, ele sempre apostava no cachorro que ganhava. Uma vez perguntaram para ele qual era o segredo. Ele disse, quando eu quero que o cachorro branco ganhe, eu deixo de dar comida para o preto. Deixo ele fraquinho, fraquinho. E quando eu quero que o preto ganhe, eu deixo de dar comida para o branco. Ele vai ficando fraquinho, fraquinho, fraquinho. Você mata por inanição, é assim que você mata o pecado. Vem o desejo, que mulher linda, olha, muito mais do que a tua esposa. Não vou olhar.
Mas que coisa maravilhosa, só uma olhadinha. Não vou olhar não. Aí você abre o celular, olha a foto da sua esposa, ó, já está lá, ó, olhando para ela. Mas uma olhadinha só não faz mal não. Não vou olhar. 10 vezes que você fizer isso, a tentação, você vai mortificar, ela vai embora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é a mesma coisa o pecado. Resista ao pecado e ele vai embora. É assim que você mortifica, mata de fome. Não vou fazer. Faz como José, a mulher dando em cima dele, a mulher do patrão, dando em cima dele, quando ele viu que finalmente ela se joga em cima dele, e ele fugiu, caiu fora, não ficou, porque se ficasse, é melhor perder uma boa capa do que perder uma boa consciência, não é? Ele perdeu a capa dele, mas não perdeu a boa consciência dele. E aí está um exemplo do que a gente tem que fazer, mortificar pelo poder do Espírito Santo. O que eu quero dizer é que você pode fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Não é pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito Santo você pode mortificar os desejos do seu coração, os desejos pecaminosos, e ter uma vida de vitória. Como Paulo ensina aqui, se vocês mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, não somente aqui, essa vida plena, mas a vida eterna também. Do verso 14 em diante, até o 15, nós temos a quinta operação do Espírito Santo, que é guiar o cristão como filho de Deus. Versos 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Todos os que... É isso, Paulo fala aqui, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em que é aqui guiar? Guiar em que Paulo se refere aqui? Fica mais claro mais adiante quando ele fala aqui do Pai, não é? Nós não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O Espírito Santo nos guia a nos dirigir a Deus e chamar Deus de Pai. Essa relação íntima, filial, porém respeitosa, né? Respeitosa, às vezes o pessoal fala de Jesus, é tão fofinho ele, tão gostosinho, quentinho, né? Tem um pessoal aí na internet que fala de Jesus assim, espera aí, ele é o teu rei, ele pode ser o teu irmão, mas ele é teu rei, então tem respeito também, não é? Tem respeito também. Mas eu posso me chegar a Deus e chamá-lo de Pai. É o Espírito Santo que me guia nisso. A pessoa que está na carne, ela está debaixo do espírito de escravidão e de servidão. Ela não consegue ver Deus como Pai. Sempre vai ver Deus como patrão, como carrasco, um Deus mau, um juiz a quem ele vai prestar conta. Mas o Espírito de Deus me guia até o Pai, chamando de Abba, que é uma palavra aramaica, não é hebraica, é aramaica, e que é traduzida às vezes como paizinho, fala de uma relação íntima, de um reconhecimento amoroso de um filho para com o pai. O Espírito de Deus guia o crente a Deus, para chamá-lo de pai, como um filho que chega para o pai, em busca de proteção, provisão, perdão, comunhão, abrir o coração, falar com ele. É maravilhoso. Jesus nos ensinou a orar assim. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus. Só pelo Espírito de Deus uma pessoa verdadeiramente se chega a Deus para tratá-lo como Pai. Porque na carne, Deus é aquele que passou a lei, que lhe condena, e vai ser o juiz que vai pronunciar a sentença de morte e sofrimento eterno. Mas pelo Espírito de Cristo, eu posso chamá-lo, me dirigir a Ele como sendo Pai. Nós não recebemos, verso 15, o espírito de escravidão para viver aterrorizado. Gente, o descrente que não conhece a Deus como Pai, ele se sente nesse espírito de escravidão, e ele vive aterrorizado. Alguns negam isso, não é?
mas há um medo, há um pavor, há uma incerteza das realidades eternas. O que é que vem depois da morte? Qual a razão de existir alguma coisa e nada, ou não nada? Ou por que eu estou nesse mundo? Então, uma série de questões existenciais cuja falta de resposta traz terror, angústia. Para muitas pessoas que vivem nesse mundo, a gente não sabe como, em desespero. Mas você recebeu um outro espírito, não o espírito de escravidão desse mundo, lei, pecado e morte. Você recebeu o espírito de adoção que Deus mandou para o seu coração, pelo qual você pode chamar Deus de Pai. E existe coisa melhor do que isso. Por que a gente esquece disso, né? Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente quer falar de tanta outra coisa, só isso aqui já bastaria. Que o Espírito Santo capacita você a chegar a Deus e ali chorar diante dele, confessar seus pecados, pedir ajuda, proteção, derramar seu coração. Que tempo maravilhoso é esse, não é? Quando a gente diariamente faz isso de todo o nosso coração. Do verso 16 ao verso 17, nós temos a sexta operação do Espírito Santo, onde Paulo fala que o Espírito Santo testifica da nossa salvação e da nossa herança. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a certeza da salvação é o resultado da ação do Espírito Santo na vida daquele que está em Cristo Jesus. E Calvino chamou esse tipo de certeza aqui o nível mais elevado de certeza que alguém pode ter, que é quando o Espírito Santo testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Como é que a gente tem certeza de que nós estamos incluídos aqui, de que nós somos salvos? Como é que você tem certeza? Geralmente você faz uma conta. Você olha para a Bíblia e você vê na Bíblia que a pessoa que é crente teve uma experiência de conversão. Aí você olha para você e diz, eu tive uma experiência de conversão. Você lê na Bíblia que a pessoa que é crente, ela confia em Deus. Você olha para você e diz, eu confio em Deus. Às vezes vacilo, mas eu tenho confiança em Deus. Você lê na Bíblia que a Bíblia diz que para você ser salvo, você tem que crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Aí você olha para você e você diz, eu creio em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, 1 mais 1 igual a 2. Então, esse é o retrato, a Bíblia traz o retrato do salvo. Eu olho para mim, faço a comparação e chego à conclusão, deduzo que eu sou salvo, porque eu vejo em mim aquelas marcas que a Bíblia diz de alguém que é convertido. Então, esse é um nível de certeza, que envolve raciocínio, dedução e conclusão. Mas tem um nível de certeza que é mais profundo ainda. É quando o próprio Espírito de Deus diz no meu ouvido, você é meu. Não faz conta, não faz cálculo, não faz comparação, ele simplesmente testifica lá dentro aquela sensação, aquele sentimento íntimo que você é de Deus. Eu gosto de ilustrar isso aqui com experiência, alguns podem ter ouvido já, mas eu vou contar assim mesmo. Quando eu fui fazer o doutorado em teologia, Estados Unidos, seminário de Westminster, depois de ter cursado quase 3 anos, eles vieram com uma exigência que eu fosse fazer algumas matérias num seminário liberal. Por que eu vou estudar liberalismo teológico? Eu sou conservador. Disse, não, você precisa saber como é que eles pensam, para você poder ter o título de PhD em teologia. Você precisa ter essa pluralidade de formação. Escolha um seminário aí. A minha esposa é holandesa, o pai dela tinha contatos na Holanda, me lembrei que lá tinha um seminário bastante liberal, que era o seminário da Igreja Reformada Holandesa, que hoje é quase que completamente liberal. E aí nós fomos morar na Holanda. E eles designaram, então, eu tinha que fazer umas 4 disciplinas, uma série de provas e tudo, para poder completar meu grau. Eles designaram um tutor para me orientar. Esse tutor, esse teólogo lá, ele tinha sido auxiliar do famoso Herman Ridderbos.
Ridderbos era um dos grandes teólogos holandeses, escreveu um livro que, se você puder ler, você vai gostar, O Pensamento do Apóstolo Paulo, dessa grossura em português, é o melhor livro de teologia paulina que eu conheço. Ridderbos era um homem fiel a Deus, às Escrituras, e extremamente qualificado, extremamente preparado. Eu não tive o privilégio de estudar com ele, mas eu disse, eu vou estudar com o auxiliar dele. O assistente dele era completamente liberal, ele nem acreditava, eu soube depois que eu tinha saído lá da Holanda, ele entrou com um pedido na Igreja Reformada Holandesa para a igreja abandonar a doutrina de que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele teria morrido só para nos dar o exemplo de como alguém deve servir a Deus até a morte. Cristo não morreu por ninguém, ele morreu para dar o exemplo. Foi o meu professor, ele foi o meu orientador, tá certo? Então, quando ele soube que eu estava vindo de Westminster, ele pegou uma relação de livros de liberais alemães, franceses, católicos, e disse, o senhor tem que ler isso aqui. E durante 8 meses eu não fiz outra coisa senão encher minha mente de dúvida. Ler os liberais, os caras consistentes, o pensamento muito lógico, gente com doutorado em tudo quanto é área, Cambridge, Oxford, Princeton, né? Gente top, não é? E Tübingen, na Alemanha, esses eram os piores, né? Karl Barth, o Rudolf Bultmann, então nem se fala na minha área, que é Novo Testamento, e todos eles, nenhum deles acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de erro. Os discípulos inventaram a história da ressurreição. Jesus nunca ressuscitou, ele ressuscitou no querigma, na pregação, na memória dos seus discípulos. 8 meses eu lendo esse lixo. Depois de 8 meses eu não conseguia nem orar mais. Eu me ajoelhava ao lado da cama para orar, eu não tinha certeza de que tinha alguém do outro lado para me escutar. Foi 1 mês de sofrimento, de angústia, aquilo que os puritanos chamam de a noite da alma. A minha alma entrou na escuridão, em trevas, eu não conseguia orar. Passei 1 mês praticamente sem orar e sem buscar a Deus. No fim, quando eu não aguentava mais, não aguentava mais, e é interessante de que meu ponto é esse, é que durante esse mês, eu não consegui abandonar a Deus e a Cristo. Apesar de todas as dúvidas, apesar de todos os questionamentos, eu não consegui fazer isso, porque alguma coisa lá dentro me prendia. Todas as outras bases do conhecimento e tudo foram erodidas, foram abaladas, mas havia alguma coisa lá dentro. Finalmente eu liguei para o meu orientador nos Estados Unidos, dizendo, olha, eu estou aqui aperreado, como a gente diz lá no Nordeste, não é? Porque esse meu professor aqui é muito custoso, como vocês dizem aqui em Goiânia, né? Ele é muito custoso, e ele está me dando um tempo ruim assim. Ele disse, o pastor disse, qual é o problema? Ele disse, olha, porque tem isso aqui, tem essa dúvida aqui, tem essa questão. Ele disse, faz o seguinte, anota aí. Aí ele saiu me dando uma lista de livros, de artigos, dizendo, lê isso aí, que é gente tão qualificada quanto aí o teu professor, lê aí. E foi o que me salvou humanamente falando, né? Eu precisava entender, eu precisava compreender certas coisas, e essas leituras salvaram a minha fé, por assim dizer. Mas eu nunca deixei de crer no meu coração. E eu atribuo isso ao testemunho interno do Espírito Santo. Todos os outros argumentos foram embora, mas ficou aquela certeza, aquela voz que dizia, você é meu. Lá dentro, lá dentro. Saí de lá mais crente do que entrei. Graças a Deus, hoje estou aqui. Mas eu posso dizer para vocês, eu sei o que é esse testemunho interno do Espírito Santo. É o nível de certeza mais elevado que você pode ter, que ele é inabalável, ninguém arranca isso de você. É o que a gente chama da perseverança dos crentes. O crente verdadeiro, ele pode passar por provação, por dúvida, por questionamento, mas ele nunca vai virar definitivamente e finalmente as costas para Deus. Até o dia da sua morte, Deus vai mantê-lo, porque o Espírito Santo testifica no coração dele, você é de Cristo, por isso que ele não perde a salvação, por isso que ele não abandona, por isso que o crente verdadeiro não volta atrás, ainda que ele tenha esses momentos de questionamento. A fé verdadeira pergunta, viu gente?
A fé verdadeira questiona. Fé que não questiona, na verdade, ela é mais um fanatismo. Mas a fé verdadeira, ela quer entender, ela quer compreender as coisas em que ela acredita. Como disse Agostinho, eu creio, por isso eu entendo. Muito bem, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa é a certeza da salvação, não é? A gente saber isso, ter essa segurança no meio das dificuldades. Isso sustenta a gente na dor, na doença, na perda dos bens, nos relacionamentos estragados, nas perspectivas frustradas de negócio e planos que não dão certo. Isso conforta o coração da gente, sabendo que o nosso Deus está conosco e que nós somos filhos. E não somente filhos, verso 17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Um dia esse mundo vai ser nosso, como está na traseira do caminhão. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Já vi isso tantas vezes, né? A teologia de caminhão tem quanta coisa engraçada. Essa é verdade, né? Nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Estamos caminhando para o fim, gente, rapidinho. Número 7. O Espírito Santo nos conforta em meio aos sofrimentos presentes. Verso 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu vou juntar com mais um ponto aqui que eu acho que faz sentido. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vocês perceberam que 3 vezes o apóstolo Paulo fala de gemidos aqui. Primeiro, ele fala da criação gemendo, daí do verso 18 até o verso 22. O verso 22 termina assim: sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Nos versos anteriores, ele descreveu o caos em que o mundo ficou depois do pecado. Quando houve o pecado original, Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Então, a maldição veio sobre a terra por causa do pecado daquele que tinha sido constituído como gerente do mundo. O ápice da criação de Deus, ele caiu e com a queda dele, ele trouxe morte não somente para ele, mas para toda a criação. Maldita é a terra por tua causa. Então, desde Adão até hoje, a criação geme. Ela geme debaixo do pecado. Os estertores da criação, terremotos, secas, pandemias, pestes, desgraças, a natureza inimiga e hostil ao homem. Então, é o mundo criado em dores de parto, esperando, como Paulo diz aqui, a revelação dos filhos de Deus, esperando que Cristo venha para fazer o novo céu e a nova terra. Então o mundo está em confusão, o crente entende isso. Ele olha para o mundo e quando ele vê essas catástrofes e todas essas coisas, ele lembra: maldita é a terra por tua causa. Ele lembra que a criação está gemendo, porque ela está sujeita à vaidade, que é outro nome para pecado, por conta daquilo que aconteceu. Verso 21,
a criação está na esperança de que será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando Cristo vier, os filhos de Deus serão manifestados em glória e Deus vai transformar esse mundo num mundo novo, um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. 2 de Pedro, capítulo 3, Apocalipse de 20 a 22, leia lá a descrição. Isaías 60 a 66, leia a descrição do novo céu e da nova terra que Deus vai fazer quando Cristo voltará. E a criação sabe disso e ela geme, ela está gemendo, esperando a chegada de Cristo para ser liberta finalmente dessa escravidão a que Adão sujeitou o mundo com o pecado. Mas tem outro gemido mencionado aqui pelo apóstolo Paulo, que é o nosso. Verso 23, e não somente ela, a criação, está gemendo, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Primícias do Espírito. O que era uma primícia? Quando um fazendeiro plantava trigo e ele ia vender na cidade, ele pegava a primeira colheita, os primeiros frutos, chamaram de primícias por isso, né, de primeiro e mais excelentes, e ele levava lá para o mercado e vendia a colheita toda com base naquela amostra. A primícia era uma amostra do que ele tinha plantado e o que o campo tinha produzido. Então, a pessoa comprava com base naquilo ali. Aquilo ali, as primícias, representavam o restante. Paulo diz que nós temos as primícias do Espírito. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo vai fazer na eternidade, santidade, alegria, conhecimento de Deus. Vocês já imaginaram não ter pecado dentro de você? Eu penso nisso com muita frequência, eu não consigo imaginar. Como é eu não ter pecado? Eu poder fazer o bem sem luta, não ter esse conflito interior diante das coisas, das pessoas e da vida. Como é isso? Eu não sei. Eu sei um pouco, porque o Espírito Santo me transmite isso, transmite a você que tem o Espírito Santo. Ele traz um pouco de santidade, de alegria, de gozo, do conhecimento de Deus, da glória de Cristo. As primícias, nós já temos as primícias, uma amostra do que é que Deus vai fazer em nós. Nós temos, e por isso a gente geme dizendo assim, ó Deus, quando é que vai passar isso aqui? Quando é que esse vale de lágrimas vai terminar aqui? Quando é que esse mundo marcado pelo pecado, morte, doença, crueldade, violência, corrupção, injustiça, desonestidade, quando é que isso vai passar, Deus? E o crente verdadeiro, ele geme. E ele geme não de revolta contra essas coisas, mas ele geme esperando a nova criação também. Assim como a criação geme esperando a nova criação, nós gememos esperando a nova criação. Todo crente verdadeiro geme. Não é pecado você gemer não, meu irmão, viu? Não é pecado não, não é falta de fé não. Você chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não aguento mais. Né? Essa doença dos meus pais que se arrastam por tanto tempo, minha vida toda dedicada a isso, quando é que isso vai terminar? Meu filho, que é difícil, é um filho excepcional, minha vida toda estou cuidando. E eu sei que o Senhor faz dele um motivo de alegria para mim, mas às vezes é pesado. Meu casamento, meu marido descrente, inimigo, que me trai. Como é que essa doença que eu descobri agora, que me dá poucos meses de vida, Senhor, essa situação financeira onde minha conta é na ponta do lápis todo dia para fazer bater, essa dívida enorme que eu contraí por conta do sócio que me enganou, quando é que isso tudo vai passar? Não é pecado gemer não, meu irmão. Todos nós gememos, de uma causa ou por outra. Isso faz parte desse estado em que nós estamos aqui. Mas graças a Deus, porque tem o terceiro que geme, que é o Espírito Santo. Ele diz aqui no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A criação geme, nós gememos, e o Espírito Santo geme. Ele geme quando ele intercede por nós. Gemidos inexprimíveis aqui não tem nada a ver com dom de línguas, é o Espírito que geme aqui, que
tem pessoas que acham que esse texto, Paulo está falando do dom de línguas, né? Que línguas são gemidos inexprimíveis. Está falando do Espírito Santo, é só ver a sequência. A criação geme, nós gememos, a humanidade redimida, e o Espírito Santo, que por ordem de Deus intercede por nós, faz isso com gemidos inexprimíveis. Eu não sei como explicar isso da mesma forma que eu não sei explicar a plena humanidade de Cristo. Cristo se tornou homem verdadeiro, sendo verdadeiro Deus. Quem é que morreu na cruz? Se ele é verdadeiro Deus. Por que ele chorava? Por que ele sentia fome? Por que ele sentia dor? Por que ele teve pavor da morte? A gente enfrenta esses mistérios que a Bíblia diz. E aqui, mais um, o Espírito intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. É como se ele falasse com o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo falando com Deus Pai, por aqueles por quem Deus Filho morreu e redimiu, suplicando em gemidos profundos que palavras não podem exprimir, que Deus me conforte, que o Pai me sustente, que o Pai não me condene pelos meus pecados, que o Pai me ajude a passar por esse vale da sombra da morte. Por que que o Espírito Santo faz isso? Porque eu não sei orar como convém. Não é isso que diz aí? Verso 26, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. A gente não sabe o que pedir. Você já se viu nessa situação, eu tenho certeza. Descobriu que o filho está nas drogas. De repente a filha apareceu grávida. O que é que eu faço, Deus? Eu não sei nem o que pedir. Peço para matar o cabra que engravidou minha filha? Né? Às vezes parece uma oração justa, né? Mas minha filha teve parte também, vou orar para ela morrer também, né? Não, né? O que eu faço? Quantas vezes na vida você não sabia o que pedir a Deus, não é verdade? A situação humana é tão complexa que você não sabe qual a melhor coisa. E é aí que o Espírito Santo vem interceder por nós. Eu gosto desse versículo, entre outras coisas, porque ele ajuda a gente a entender a falácia daqueles que... Tem um livrinho que eu li uma vez, esqueço o nome agora, de Po Yong Cho, né? Po Yong, ou Cho, né? Como eles dizem aqui. É a quarta dimensão. Ele está falando a respeito da oração e por que as pessoas não obtêm aquilo que eles pedem a Deus. Você pede a Deus uma bicicleta genérica, por exemplo. Deus, eu quero uma bicicleta, e você nunca ganha. Por quê? Porque você devia dizer a Deus exatamente o que você quer. Eu quero a bicicleta vermelha, com marcha, da marca Caloi, e que tem uma buzininha que faz trim, trim, trim. Você tem que dizer a Deus exatamente o que você quer. Lembram desse livro? Esse livro fez sucesso. Ele veio na onda, mais de um daqueles modismos que teve no meio evangélico, da chamada palavra da fé, que você determina a Deus. Deus, eu determino que isso aconteça. E tem que ser assim, 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 assim. Eu fico pensando que Paulo não ia se dar bem nisso aí, né? Porque ele disse que a gente não sabe orar como convém. Se eu não sei orar como convém, como é que eu vou dizer a Deus os detalhes da resposta de Deus? É preciso mais fé para você dizer a Deus assim: Deus, eu me submeto à tua vontade, do que você chegar e determinar a Deus a resposta que você quer. Precisa mais fé para você dizer a Deus: Deus, eu estou disposto a ir para o Afeganistão ser missionário, se essa for a tua vontade. Preciso mais fé para você dizer isso, do que você dizer assim: Deus, eu quero casar com um gato louro de olho azul, advogado que tenha bastante dinheiro e que more perto do Flamboyant. A gente pensa que precisa de fé para isso, né? Não. Mais fé é você dizer assim: Deus, se o Senhor quiser que eu case, eu caso. Se não, eu te servirei solteiro, solteira do mesmo jeito. Preciso mais fé para fazer isso do que você dizer a Deus os detalhes da pessoa com quem você vai casar. Nós não sabemos orar como convém, gente. Somos limitados, a gente não conhece a extensão de todas as coisas. Por isso que Deus mandou o Espírito Santo ao nosso coração e Ele intercede por nós. É igual a história daquele menino que chegou da escola, né? Feliz da vida, voltou para casa... e aí na entrada de casa passou pelo jardim e resolveu fazer um buquê de flores para a mamãe, e aí saiu pegando de tudo, né? Pegou urtiga, pegou
erva daninha, misturou com flores e tudo mais, e ia entrando para deixar para a mãe. Aí o papai, peraí, papai saiu tirando aquelas ervas daninhas. Quando ele chegou para a mamãe, era um buquê de rosas maravilhoso. A gente ora e o Espírito Santo, pera. Quando a oração chega no Pai, chega na medida. Porque Ele intercede por nós. Ele nos prepara, Ele guia de tal forma que a oração chega na presença de Deus. A criação geme, a gente geme e o Espírito geme por nós. Segundo, veja só, verso 27. Aquele que sonda os corações, que é Deus, sabe qual é a mente do Espírito. O que é que o Espírito tem em mente quando ele está intercedendo por nós? Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E eu termino dizendo aqui que a vontade de Deus não é somente que o Espírito Santo interceda por nós, a vontade de Deus é que tudo contribua para o nosso bem